Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, esse método da Canção Nova. Se você não conhece, eu convido você a permanecer no vídeo. No final eu vou dar orientações para que você faça o estudo conosco. Mas por hora, quero agradecer a sua presença e também a de quem está sempre por aqui fazendo o estudo bíblico junto comigo. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuamos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 26 a 31. Pois se pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Aguarda-nos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança no qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Parece que aqui o autor sagrado jogou tudo fora, né? Falando tanta coisa boa, da misericórdia, da graça, do sangue de Cristo, que já não há mais sacrifício pelos pecados, é um só que foi feito por Cristo Jesus. É claro, nós sabemos que a missa é esse sacrifício, enfim. E agora está dizendo que se a gente pecar voluntariamente, já não há mais sacrifício pelo pecado, não tem o que fazer. Só que o que ele está dizendo, esse pecado, esse grande pecado aqui, é a apostasia. É a pessoa que recebeu a fé, conheceu a verdade e depois abandonou. Imagina, eu sou batizado desde a minha primeira infância, fui batizado com meses de vida, fiz a primeira Eucaristia com 8 anos de idade, fui crismado aos 14 anos e depois consagrei-me a Deus na comunidade Canção Nova aos 22 e me casei, recebi o sacramento do matrimônio, né? Enfim, vivo uma vida em que experimentei a graça de Deus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu participei de um monte de encontros, eu já preguei em encontros, já cantei em diversas, inúmeras missas, já participei de grandes momentos de adoração com muita gente ou sozinho. Como que eu, lá pelas tantas da vida, posso simplesmente negar Jesus como meu Senhor e, pior, blasfemar o seu nome, assumindo uma outra religião como verdade na minha vida, ainda que seja a religião do ateísmo, né? Porque não deixa de ser um culto ao seu pensamento científico, suas realidades, enfim, ainda que seja a ciência, ainda que seja qual que for
qual for, qual seja a religião, imagina. E eu começar a falar mal de tudo aquilo que eu vivi aqui, na igreja de Deus, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, como católico. Tem salvação? Só se eu me converter. Só que lá pelas tantas da vida, isso acontecendo, será que haverá um coração disposto a voltar para Deus? É por isso que aqui, tanto aqui como lá atrás, no capítulo 6, se eu não me engano, isso mesmo, ele fala dessa apostasia, o perigo da apostasia. Lá atrás ele vai falar, ó, de fato é impossível que aqueles que foram iluminados, estou no capítulo 6 da Carta aos Hebreus, versículo 4. De fato é impossível que aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram. Esse decaíram é a pessoa abandonou a fé, virou as costas para Deus. Aí ele diz, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque de sua parte crucificaram novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. Ou seja, não só abandonou a fé, eu não quero mais saber, porque eu cansei, eu não gosto mais de ir na igreja, eu acho chato. Não, não é isso não, a pessoa virou mesmo o contrário, se transformou num inimigo de Cristo. Então ele está dizendo, essa atitude de apostasia, ela não tem conversão, é um caminho sem volta. Uma pessoa que depois de conhecer tudo isso tiver essa atitude, como ela vai se salvar? E ele está repetindo isso aqui de novo. Apesar de todo o esforço de Deus, de todo o ministério de Cristo, do seu sumo sacerdócio eminente, aquele que é insuperável, apesar de tudo isso, ainda é possível que alguém diga não e se condene. É o que ele está dizendo, e nós temos que cuidar para não acontecer isso com a gente. Ele está dizendo, se alguém que não vivia a lei de Moisés morria, aquele transgressor, quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhos. As pessoas viram que a pessoa realmente transgrediu. Aí ele fala, podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança no qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Imagina, tem muita gente que acha que pode viver o que quiser, blasfemar, falar mal da igreja, falar mal das coisas de Deus, o quanto quiser, que está tudo bem no final, que Deus vai perdoar. Deus pode perdoar os blasfemadores, desde que eles se arrependam. Agora, uma vida vivida anos a fio, de blasfêmia e viver longe de Deus, pode encontrar conversão no final? Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que sim. Conheci uma pessoa que no leito de morte, a minha mãe inclusive acompanhava e dizia para ela que ela deveria se abrir à graça de Deus. Ela frequentava uma outra religião contrária a Cristo e ela morreu afirmando a sua fé na outra religião. Embora tivesse a visita de alguém de Deus para falar com ela a respeito da fé. Não deixemos que a ilusão ocupe a nossa vida e a gente achar que tá tudo bem viver de qualquer jeito ou ver pessoas da nossa casa, da nossa família vivendo assim de qualquer jeito. Não, no final, lá pelas tantas, Deus vai pegar eles. Será? Eu preciso dar testemunho? Eu e você, né? Precisamos dar testemunho. Precisamos, sim, anunciar a verdade com caridade, pedindo, rezando, implorando a graça de Deus na vida dessa pessoa para que ela se converta. Por quê? Porque quando o coração se fecha, ele é capaz de se fechar até para a misericórdia de Deus. E aí, não tem volta. Vamos anotar no nosso diário? Temos promessas de Deus, versículo 30. Olha o que diz aqui. Nós
conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, e ainda o Senhor julgará o seu povo. Ou seja, no final das contas, o acerto das contas é com Deus, não é com mais ninguém. Então, sem palavras, né? Isso não é para pôr medo, mas se eu não vivo uma vida voltada para Deus sem temor, sem humildade, sem pensar, nossa, Senhor, eu sou um pecador. Vamos lembrar daquela parábola que Jesus contou, que tinha um publicano e um fariseu. O fariseu de pé, perto do altar, falando: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso aqui. Sou bom demais. Só faltou falar, me louve. E o publicano lá no fundo, pecador, batendo no peito, sem ousar levantar a cabeça: piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Bom, Jesus falou: quem que você acha que saiu de lá justificado? Foi aquele que foi humilde diante de Deus. Princípios eternos, então, versículos de 26 a 29 e versículo 31 também. E eu faço questão de ler o versículo 31. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e um comentário também, porque eles são muito importantes, fazem a gente crescer. E juntos vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus. Método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Habib. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Não deixe de ver os vídeos que estão aqui e seja bem-vindo. Vamos ser fiéis todos os dias aqui. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.